Salmos 57, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vou ler mais uma vez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém? Esse é um salmo escrito pelo rei Davi. Davi escreveu esse salmo. Não sei se vocês sabem, mas o livro de Salmos, ele é um inário. Na realidade é um inário que eles utilizavam no Antigo Testamento, as músicas que eles cantavam. Nós cantamos cânticos para Deus hoje. E esses cânticos, se você pegar quase todos eles, 90% das músicas que nós cantamos aqui nesse lugar, para não dizer 100%, todas elas são extraídas da palavra de Deus. Coisas que Deus disse na sua palavra, coisas que Deus colocou na escritura, coisas que inspiraram o coração dos homens daquela época. E o livro de Salmos é um livro de inários. Quando você lê um salmo, você está lendo um cântico que era utilizado naquela época. Eles cantavam esses cânticos, eles cantavam essas músicas. E o rei Davi, ele é conhecido entre tudo que ele fez, um rei maravilhoso, um rei usado por Deus de uma maneira sobrenatural, um homem segundo o coração do Senhor. Davi também, ele era músico. Ele tocava canções, ele fazia canções, e desde cedo na sua vida, desde quando ele era um adolescente, Davi, ele amava muito a Deus, e ele fazia cânticos, e esse é mais um daqueles que Davi fez. E quando Davi escrevia um cântico, ele colocava nesses cânticos coisas que iam no seu coração, momentos que ele estava atravessando na sua vida. Nós podemos ver, inclusive, que os melhores cânticos, as melhores poesias, elas nascem de momentos de dificuldade. Em momentos que a pessoa está atravessando algo ruim, algo difícil, nós olhamos nas escrituras, os escritos mais importantes que consolam o nosso coração, são os escritos que vêm de homens e mulheres de Deus, que passaram por momentos de angústias, por momentos de aflição. E aqui nessa época, aqui nesse capítulo 57, foi uma época muito difícil na vida de Davi. Foi uma época que ele atravessou um momento complicado da vida de Davi. Davi, ele tinha promessas de Deus para si. Aqui, Davi, nesse momento específico, ele está escondido. Ele está numa caverna, conhecida como caverna de Adulão. E aqui ele faz um cântico para Deus. Um cântico dentro da caverna. Essa caverna, ela fica ali em Israel, próximo ao Mar Morto. E dentro dessa caverna, onde ele se encontrava escondido, ali ele fez uma canção para Deus. E essa canção se tornou o que nós lemos como Salmo 57. Mas por que Davi estava escondido dentro de uma caverna? O que aconteceu que ele foi parar naquele lugar? Davi ali, ele era um fugitivo. A polícia da época, a polícia do rei, como se fosse hoje algo parecido com a nossa polícia federal, aqueles que trabalham para o governo, a polícia do rei, o exército do rei Saul estava atrás de Davi. E Davi, o que ele tinha feito? O que Davi havia feito? Por que ele está fugitivo? Por que um exército está atrás dele? Eu não sei se vocês sabem, se todos conhecem a história de Davi. Mas Davi, quando ele era um adolescente, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era um garoto que amava a Deus, ele ficava no campo. Os seus irmãos mais velhos, ele tinha 7 irmãos, e esses irmãos mais velhos, todos eles eram soldados, eles trabalhavam no exército do rei. Mas Davi era um garoto que amava o Senhor, um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai. Na realidade, cuidar das ovelhas do pai era uma tarefa até desprezível, perto dos seus irmãos. Os seus irmãos, eles eram soldados, eles eram homens importantes, conhecidos por toda aquela nação. Poxa, ele era filho de Jessé, né? Eles falavam, os filhos de Jessé, eles são do exército do rei, eles são do exército de Israel, são homens valorosos, homens valentes. E aí alguém falava, e aquele menino lá? Ah, aquele menino lá é Davi, ele cuida das ovelhas do pai. Mas os irmãos de Davi, eles eram valentes, eles eram poderosos, eles serviam ao rei, eles eram homens valorosos, homens de luta, de guerra. E Davi não permitiu que essas coisas,
tirassem o seu coração da adoração no Senhor. Davi lá no campo ele amava a Deus, ele adorava a Deus, ali ele fazia cânticos, ele escreve salmos, ali nesse salmo mesmo, eu não ia falar, mas mais para frente aqui ele fala do perigo de leões, de ursos, ele sabe o que é enfrentar essas coisas. A Bíblia nos mostra que Davi, quando era jovem, ele matou o urso, matou o leão, porque esses animais tentaram pegar as suas ovelhas. Ele era, mesmo sendo um rapaz, ele era um garoto, ele era valente, ele defendia as ovelhas de seu pai, era íntegro, ele era um homem que amava a Deus, adorava a Deus, e lá no campo ele fazia salmos, salmos atrás de salmos. Foi ele, por exemplo, que escreveu aquele salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. O Senhor é o meu pastor. Ele escreveu isso, ele sabe o que é ser um pastor, ele era um pastor de ovelhas. E Davi começa a sua vida dessa forma. E o rei, na época em que Davi era um pastorzinho de ovelhas, o rei era um homem chamado Saul. Deus havia chamado Saul, Deus ungiu a vida do rei Saul, capacitou Saul para ser o rei de Israel. Mas Saul, ele não obedecia a Deus. Saul, ele desobedeceu a Deus algumas vezes. Ele era um homem que fez maldade para pessoas. E Deus, ele falou: não quero mais que Saul seja o rei sobre Israel. Eu escolhi outra pessoa, escolhi outro homem. E Deus chama um profeta chamado Samuel e fala para Samuel: vai lá na cidade de Belém. Vocês conhecem a cidade de Belém? Foi onde nasceu Jesus. Mas lá na cidade de Belém havia um homem chamado Jessé, muitos anos antes de Jesus haver nascido naquele lugar. Naquele lugar havia um homem chamado Jessé, onde ele era o pai de Davi. E ele fala para Samuel: vai lá naquela cidade que eu vou te mostrar, vai lá na casa de Jessé, um homem benjamita. Benjamita nada, benjamita era Saul, né? Eu me atrapalhei, né? Ele era descendente de Judá, um judaíta, ele era descendente de Judá. Vai lá na casa dele, lá na cidade de Belém, e eu vou te mostrar que lá tem uma pessoa, tem um homem que é segundo o meu coração. E Samuel vai para aquela cidade. Quando ele chega na cidade, os aldeões ficam com medo, porque fala: esse homem importante, um profeta, um homem do Senhor, ele veio aqui na cidade. Ele fala: não, fiquem em paz, eu vim aqui que eu tenho uma missão. Samuel foi até com medo. Ele falou para Deus: Deus, se eu for naquele lugar e o rei souber que eu estou indo lá para ungir outro rei, ele vai mandar me matar. Deus falou: não, Samuel, vai lá, unge, tem uma pessoa lá. E ele chega e bate na casa de Jessé. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, ele fala: eu vim aqui para ungir o futuro rei de Israel. Ali Jessé coloca ele para jantar e começa a chamar os seus filhos. Vem o primeiro filho, um soldado, ele olha para aquele homem, ele fala: deve ser esse homem, ele é forte, ele é um homem que tem uma aparência de rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração. E o homem que eu chamei, eu não estou olhando para a aparência dele, eu estou olhando para o que ele tem dentro dele. É um homem que eu chamei segundo o meu coração. E a Bíblia diz que então Samuel fala para vir o próximo filho, e vem um outro soldado, um homem de presença, de aparência. Seria aqueles homens, queridos, que as moças da cidade, elas queriam todas casar com eles, todas elas queriam namorar com um soldado do exército do rei, um homem valente, um homem forte, de presença, né? Bonitos. Eles ali treinavam no exército, ali é tudo barriga tanquinho, tudo musculoso, é ou não é? Era assim, exército daquela época, né? Vocês assistiram já alguns filmes de época, os soldados tinham que ser fortes, eles treinavam, era academia dia e noite. Mas aí entrava aquele segundo bombadão, todo fortão, com cara de mal, que quebra um cara no meio, e Samuel fala: esse aí é o próximo rei. Deus fala: não é esse não. O coração dele não é o coração que eu quero ainda. Deus, ele está olhando para o coração. Muitas vezes eu e você, nós olhamos para outras coisas, que não é o que Deus está olhando. Nós esperamos que Deus, ele veja como nós vemos. E Deus, querido, a Bíblia diz que Deus, ele não vê o exterior, só ele sabe o que vai no meu e no seu coração. Por isso que a religião é uma perda de tempo, porque a religião, ela só trabalha o exterior, ela só trabalha aquilo que os homens veem. Mas Deus, ele trabalha no interior do coração. Ele quer tratar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. E aí vem um irmão atrás do outro, até que ele fala: não tem mais nenhum filho, não sobrou mais nenhum, porque Deus está dizendo que é um filho seu. E aí Jessé põe a mão na cabeça e fala: não é possível. Como assim não é possível? Você deve ter um filho.
Deus falou que está aqui, é um filho seu. Ele falou, mas não é possível, tem um moleque lá no campo, cuidando das ovelhas, aquele menino lá, não. Ah é? Manda ele vir. E a hora que entra aquele garoto, a Bíblia diz que ele também tinha uma boa aparência, mas ele era meio garotinho ainda, molequinho, ruivo, uma carinha assim que não conseguia nem tacar uma pedra no cachorro, né? Aquele molequinho assim que você fala, isso aí não dá em nada. E a hora que ele entra na sala, talvez os irmãos dele fazendo uma cara de desaprovação, que nós vemos que os irmãos dele não gostavam de Davi. O próprio pai não se importou em chamar o seu filho, ele falou, não, esse menino não, Deus me livre. E a hora que entrou, Deus fala para Samuel, é esse aí. Esse é o futuro rei de Israel. Foi esse que eu escolhi. Esse tem um coração igual ao meu. E ali Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Davi, que é uma simbologia de levantar alguém como rei, como líder sobre aquela nação de Israel. E ali Davi é ungido rei de Israel, mas ele volta para as suas tarefas. Ele voltou lá para o campo, ele voltou para cuidar das ovelhas de seu pai. E Samuel foi embora e os seus irmãos voltaram para a vida deles. Davi, ele entendeu que havia uma promessa sobre a vida dele naquele momento. Eu não sei o que você ia sentir se alguém chegasse e fizesse uma declaração, olha, Deus diz que a partir de hoje você vai ser, vamos imaginar uma situação similar, você vai ser o presidente do Brasil. No dia seguinte, queridos, talvez a maioria de nós já vamos querer começar a mandar nos outros, querer começar a falar grosso com as pessoas, você não sabe com quem você está falando, né? Ou não é? O orgulho já sobe a cabeça, pessoas por muito menos, já querem pisar nas demais, pessoas por muito menos já se acham cheias de direito. Basta pegar na igreja, nós vamos fazer um grupo de oração, aí você pega um dos irmãos e fala, você vai ser responsável por esse grupo, ela entende que ela vai ser o mestre de escravos. Ela já pega um chicote na mão e os demais irmãos são os escravos. Basta dar um títulozinho besta, bobo, tolo para alguém, você vê o coração dela. Deus vira para esse garoto e fala, você vai ser o rei de Israel. E ele fala, amém, e volta a cuidar das ovelhas de seu pai. E muitos anos se passaram depois desse dia, muitos anos, até que um dia o exército valente de Israel está sendo afrontado pelos filisteus. E o rei de Israel, Saul, que era um rei que já havia sido rejeitado por Deus, porque Deus havia mandado ungir a Davi. Aquele rei, ele estava acovardado, e ele está com medo, e ele não vai para a guerra, e Davi fica sabendo disso, um garoto, e ele vai lá e se mete aí enxerido. Seus próprios irmãos falam, sai daqui moleque, você é muito curioso, você está se metendo em coisas que não deve. E todo mundo conhece a história, Davi vai lá, aquele que ninguém achava que ele era capaz de tacar uma pedra no cachorro, ele com uma pedra, ele derruba o gigante, ele mata aquele gigante. E aí o que ele faz? Aí ele é aclamado rei, é ou não é? Não é, queridos? Aleluia, não! Ele volta a cuidar das ovelhas de seu pai, ele deu uma vitória para a nação de Israel. Mas Saul, lá no palácio, ele continua ainda sendo um homem que Deus havia rejeitado o seu coração. E Saul, ele começa a ficar endemoniado. A Bíblia começa a mostrar que Saul, por sua maldade, por sua desobediência, começa a entrar demônios na sua vida. E ele começa a falar, olha, de vez em quando eu fico possesso por um espírito maligno. E alguém fala, olha, tem um rapaz, Davi, ele é músico, ele toca música, ele é aquele lá do que matou o gigante. Quando ele toca música, ele toca músicas de Deus e é uma bênção. E ele manda trazer, Davi começa a tocar músicas na presença de Saul, e a Bíblia diz que o espírito maligno, quando ouvia aquela canção de Davi, ele saía. Tem gente que fala, é a harpa que Davi tocava, era a técnica que ele usava para tocar, mas não era o coração dele. Se você tem o coração voltado a Deus, se você serve a Deus, se você canta, você abençoa as pessoas. Se você conversa com as pessoas, você abençoa as pessoas. Se você ora por elas, você abençoa as pessoas. Se você entra na vida de alguém, você tem comunhão com Deus, você muda a vida daquela pessoa. E Davi era um homem assim. E Saul começou a receber Davi no seu palácio, até que Davi foi entrando na história, se tornou um líder.
E ele se tornou um homem, um membro do exército de Israel. E ali ele começou a sair para batalhas. E ele começou a vencer batalhas. Um garoto que alguns anos antes ninguém dava nada para ele. E ele começa a vencer mais batalhas do que o rei Saul. Até que as mulheres de Israel, elas começam a cantar nas praças. Saul matou os seus milhares. Mas Davi, seus 10 milhares. Elas fizeram uma musiquinha. Mulherada é fogo, meu irmão. Essa música não é uma musiquinha ingênua. Elas estão falando do ídolo delas. Agora não é mais Saul, agora a gente está de olhão em Davi. Davi é o cara, Davi é o crush, existe essa palavra? Existe, hoje, Na minha época crush era aquela que todo mundo fala crush, tomar aquele refrigerante crush, Hoje o crush é a paquera. E elas fizeram uma musiquinha, Davi passava todo mundo. Davi matou 10 milhares, Saul matou pouquinho, Davi mata muito mais. E Saul ouviu isso. Ele falou, esse cara aí daqui a pouco ele vai me roubar o trono. Só falta o pessoal colocar ele como rei. Nesse dia, ele já era um homem perturbado, ele desobedecia a Deus. A desobediência acaba atraindo malignidade para o nosso coração, para a nossa alma. E Saul era um homem maligno, ele foi ficando cada vez mais maligno, a ponto de começar a odiar a Davi, por inveja, por ciúmes, a Bíblia diz isso. E ele começa a perseguir a Davi, não uma, mas 2 vezes, ele tentou cravar Davi na parede com uma lança, quando Davi estava tocando uma música para ele. E quando a pessoa é maligna, a pessoa vem com algo de Deus para ela, cuidado meu querido, a pessoa pode tomar um tiro, naquela época era uma lança. Hoje é um tiro. Saul tentou matar Davi. E Davi, percebendo que as coisas não estavam bem para o seu lado, ele começa a fugir. E Saul coloca o exército atrás de Davi e dá uma recompensa. Ele quer que Davi seja morto. E aí Davi foge. E Davi não tem ninguém do seu lado, porque o rei de Israel, o exército de Israel está contra ele. E aí Davi acaba indo parar dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Ele está lá, está dentro desse lugar. Ele começou a ficar notório, ele começou a ficar conhecido, e isso atraiu a inveja, isso atraiu a perseguição. Davi, ele não fez nada de errado, ele não era um fugitivo, porque ele era um criminoso. Ele era um fugitivo porque ele amava a Deus, porque ele havia feito aquilo que Deus quisesse que ele fazia. E muitas vezes na nossa vida, nós podemos fazer o melhor que nós podemos, queridos. Mas muitas vezes as pessoas, elas não compreenderão. Muitas vezes você vai dar o seu melhor para elas, mas as pessoas irão nos perseguir. Muitas vezes você vai dar o melhor que você tem, a sua amizade, a sua fidelidade, e as pessoas vão nos trair. Essa é a sensação que Davi tem dentro dessa caverna. O homem pelo qual ele lutava, ele morria pelo rei Saul. Agora esse homem colocou todo o exército atrás dele. Ele está sendo caçado como um criminoso. Ele está se escondendo nas montanhas como um fugitivo. Ele não pode voltar para sua casa. Ele não pode andar em paz nas ruas da cidade que ele nasceu, ou da cidade que ele adorava a Deus. Ele não pode, porque o rei agora o odeia, o persegue. Mas ele não havia feito nada de mal. Era ciúmes, porque ele era bom, porque ele fez aquilo que Deus queria. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. A luta de Davi não era contra Saul, a luta de Davi era contra os espíritos malignos que tomaram conta do coração de Saul. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, quando ela desobedece a Deus, a vida dela é dominada por demônios, é dominada por espíritos malignos. A Bíblia mostra isso para nós. E se você não tiver consciência dessas coisas, se você não entender as Escrituras, você se volta contra a pessoa. E você vai ver durante toda a história que Davi jamais ele quis fazer alguma coisa como com o rei Saul. Queridos, muitas vezes o mundo não será justo conosco. Ele não vai ser justo com você, as pessoas não serão justas, as pessoas elas vão te caluniar às vezes, as pessoas vão fazer coisas para nos prejudicar, o mundo é assim, a vida é assim. O problema é que muitas vezes nós não estamos preparados para essas coisas, ninguém nos avisou que haveriam essas coisas.
E aí quando essas coisas começam, nós agimos de uma maneira diferente do que Deus quer que nós venhamos agir. A Bíblia diz que Davi tinha um coração igual ao de Deus, segundo o coração do Senhor. E esse coração que fez que Davi não se vingasse de Saul. Em todo o tempo, ele só fugiu. Ele teve oportunidades de fazer coisas contra Saul, mas ele não fez. Existe um episódio, você lendo, aqui comigo, queridos, presta atenção aqui, meus irmãos. Você lendo a Bíblia, você lendo as Escrituras, vocês vão perceber que uma vez, em uma outra situação, em uma outra caverna, Davi estava escondido e Saul entrou nessa caverna. A Bíblia diz para aliviar o ventre. Estava com dor de barriga. E caverna é um lugar tranquilo, não é? É um banheiro lá da época. E é escuro, não tinha lâmpada. Davi estava no fundo da caverna e a caverna era escura. E ele viu, quem está no fundo vê quem entra. Vê ou não vê? Você vê? Está iluminado. E ele viu aquela pessoa entrando na caverna e ele viu o rei. E a hora que Saul abaixa ali e está sossegado, pensando na vida, pensando como ele vai matar Davi, naquela posição difícil até de se reagir a alguma coisa, Davi vai lá sorrateiramente no escuro e corta um pedacinho do manto do rei Saul. E quando Saul vai embora e sai da caverna, eles estão longe, Davi sobe na montanha e dá um grito para o general do exército de Saul, fala: olha o que eu fiz com a orla da veste do seu rei, você não cuidou do seu rei. Olha o que eu fiz, eu poderia ter matado, mas eu não fiz. Ele mostrou para Saul: eu tive a oportunidade, mas eu não fiz o mal. Esse é um coração igual ao coração de Deus. Às vezes nós temos oportunidade de prejudicar a pessoa que está nos fazendo mal, mas nós não prejudicamos. Mas Davi tinha um coração tão parecido com o coração do Senhor, que mesmo cortar um pedaço da orla das vestes do rei, para ele já foi pesado. Depois ele se arrepende, ele fala com Deus: eu não deveria ter feito isso. Aquilo pesou no coração de Davi. Ele falou: ai de quem ai de quem tocar no ungido do Senhor. Davi tinha esse coração. E agora ele está numa caverna, sozinho. Quais serão os pensamentos dele? Quais serão os sentimentos de Davi? E a promessa de Deus, que ele seria um rei. Ao invés de rei, ele está numa caverna, escondido, fugido, foragido. E o rei de Israel o odeia. O exército de Israel quer acabar com a sua vida. E as promessas, e o que Deus disse para mim, e o que o Senhor falou que ia fazer na minha vida. Onde está a promessa do Senhor? Onde está aquilo que Deus falou que aconteceria comigo? Nós não sabemos, mas nós vemos que o coração dele ainda dependia de Deus. Nós lemos nessas linhas: será que Deus está longe? Será que Deus me abandonou? Será que Ele virou as costas para mim? Por que será que nós nos sentimos assim às vezes? Quando o mundo nos decepciona, quando as pessoas nos decepcionam, quando elas nos desapontam, quando elas plantam feridas no nosso coração, às vezes nós perguntamos: cadê Deus? Onde está Deus nesse negócio? Por que o Senhor me abandonou? Nós questionamos, é natural, é normal, quando as coisas não vão bem. Mas o que nós fazemos quando nós estamos assim? Davi, ele escreveu um salmo, ele escreveu um louvor. Na realidade, o salmo, além de ser um cântico, é uma oração. Davi, ele buscou a Deus. E nós, quando nós estamos enfrentando problemas, quando o mundo é injusto contra nós, quando as coisas se levantam contra mim e contra você, você se esquece que Deus tem uma promessa sobre a sua vida? Você se esquece que Deus é um Deus bom? Você fica com um sentimento de vingança no coração? Ah, se eu puder pegar essa pessoa. Será que você é capaz de se alegrar quando a pessoa se dá mal? Aquela pessoa que te perseguia, quando ela se dá mal, será que você falou: oh, glória a Deus? Davi não fazia isso. Davi não era assim. Davi nunca se alegrou com a derrocada dos seus inimigos, principalmente Saul, que no seu coração ele era seu amigo. Era seu amigo. Saul depois, ele casa com a filha de Saul, ele se torna o seu sogro. Aqui nessa época ele já é seu sogro. Sabe o que é você estar sendo perseguido pelo seu sogro? Tem irmão que fala: eu sei.
Eu sei, meu sogro é terrível, né? Já pensou? Né? Meu sogro já faleceu, viu, queridos? Mas aqui é o próprio sogro, é o rei de Israel. Davi está sendo caçado como um bandido. Mas o nosso coração, será que quando as pessoas nos perseguem, será que quando elas fazem mal contra nós, será que nós temos o coração igual do Senhor? Que é um coração que não pensa o mal para a pessoa? Que nós não nos alegramos com o mal dela? Davi não tinha esse coração vingativo, ele amava Saul. Não havia nada que Saul pudesse fazer contra ele que ele deixasse de o honrar, o respeitar como rei de Israel, como seu sogro, como alguém que ele amava no seu coração. E às vezes Deus permite que nós passemos por essas coisas para que nós cresçamos. Às vezes Ele quer nos curar em alguma área da nossa vida, quer curar nossas emoções, nosso coração, até nos colocar de frente às nossas fraquezas para que nós venhamos a nos conhecer. Davi, ele está sendo preparado para ser o futuro rei de Israel. Deus está tratando o coração desse homem. Davi, se você vai ver a história de Davi, ele não foi perfeito. Davi não foi, como eu e você não somos perfeitos. Davi, ele cometeu um adultério, ele mandou matar o marido da mulher, ele mentiu, guardou esse segredo por mais de um ano. Ele era um homem imperfeito, cheio de falhas, como qualquer um de nós. Mas ele tinha um coração que muitos de nós não temos, um coração que ninguém tinha. Na realidade, na Bíblia, é o único homem que Deus fala, homem segundo o meu coração. É o único. Nem Jó, que nós estudamos, Deus fala que Jó era um coração igual dele. Fala, Jó é outro atributo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Davi era um homem segundo o meu coração, é o que Deus diz. Poxa, mas ele pecou, ele cometeu coisas terríveis, mas o coração dele era parecido com o de Deus. Apesar dos erros que ele cometeu como homem. Como que é o coração de Deus? O coração de Deus, ele é um coração que não se alegra com a maldade. Ele não se vinga, ele não é vingativo. O que será que Davi está sentindo aqui? O que será, queridos? Muitas vezes nós vamos ver nas escrituras e na nossa vida que pessoas que amam a Deus, elas vão sofrer injustiças. Não pensa você que você começou a andar com o Senhor agora, não pense você que porque você tem uma fé em Jesus, que não vai sofrer injustiça. Pelo contrário, Jesus foi o que sofreu a maior das injustiças. Ele morreu por nós. Ele pagou um preço, ele assumiu o prejuízo de algo que ele não havia feito. Davi, ele está sendo perseguido porque ele era um homem de Deus, ele era um homem que amava o Senhor. E se você também ama Deus, meu querido, se prepara, porque muitas vezes, muitas mesmo, o mundo vai ser cruel conosco. As situações não vão ser sempre favoráveis, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas. O problema é como nós reagimos. Como nós reagimos quando problemas se levantam, quando as pessoas fazem coisas contra nós, quando as pessoas levantam mentiras contra a nossa vida. Como é a nossa reação? Como que nós reagimos? Nós ficamos amargurados? Nós ficamos, Deus está distante, eu não quero mais buscar Deus. Tem pessoas que no momento mais difícil da vida dela, ela acaba abandonando a Deus. E é exatamente o momento que nós temos que nos apegarmos a Deus. E a pessoa ela fica rancorosa, ela fica amargurada, ela começa a falar coisas que não deve, ela deixa de orar, ela deixa de buscar o Senhor. E é exatamente nesse momento que nós temos que colocar a nossa fé em prática. Deus, Ele não quer que eu e você sejamos iguais às demais pessoas. Deus, Ele quer que a gente tenha um coração igual dele. Um coração diferenciado. Um coração que nós olhamos, por exemplo, para a vida de José. José, ele era uma bênção dentro da sua casa. E os seus irmãos, por inveja, o venderam. José era uma bênção como mordomo daquele homem que ele foi trabalhar no Egito. Mas a mulher daquele homem, uma mulher adúltera, uma mulher sem vergonha, tentou seduzir José, ela foi rejeitada. Ele era fiel a Deus, ele era fiel ao seu patrão, ele era um homem de princípios. Se fosse muitos, teriam dormido com a mulher do Potifar e teriam perdido a bênção de Deus.
Mas José não, ele foi íntegro, ele foi fiel, ele foi parar na cadeia. Olha só, ele amava a Deus, seus irmãos o venderam como escravo. Ele fez o que era bom, foi perseguido injustamente. Ele foi fiel a Deus, ele não adulterou com uma mulher que não era dele, ele respeitou o seu patrão, ele fez isso por amor ao Senhor, ele foi parar na cadeia. Se fosse a maioria de nós, já no primeiro teste, já tinha abandonado o Senhor. Eu sou fiel, as pessoas me maltrataram, me venderam como escravo, eu não quero mais saber de Deus. Mas José foi fiel dentro da prisão, e Deus levou ele a ser o governador do Egito. Deus honrou José, honrou a sua vida. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era. Ele teve chance de matar Saul, mas na cabeça dele, ele falou: eu não vou ser igual a esse homem, eu vou ser diferente. Ele quer me matar, mas eu quero abençoá-lo. Eu não quero matar Saul. Eu não vou me alegrar se acontecer algo ruim com Saul. Será que o nosso coração é assim? Será que o nosso coração é desse jeito? Será? Será que você consegue amar uma pessoa que fala mal de você? Será que você consegue verdadeiramente orar por alguém que te persegue, alguém que cria uma intriga lá no seu trabalho e te prejudica, coloca pessoas contra você? Será que lá na tua família você descobre que alguém fez uma fofoca, falou algo de você que não é verdade? Será que você consegue orar por essa pessoa, amar essa pessoa? Ou você fica sabendo que ela se deu mal lá e você comemora? Glória a Deus. Esse não é o coração do Senhor, nem de Davi. Esse é o coração de Saul. Saul quer o mal, Saul quer destruir, Saul quer aniquilar. Saul se alegra quando alguém se dá mal. Davi não. Davi não é assim. E aí nós lemos aqui no Salmo 57, versículo 1. Primeira coisa que Davi fez. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele orou. Ele buscou a Deus em oração. Ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele orou. Primeira coisa que Davi fez, ele orou. Ele estava lá naquela caverna, bateu uma tristeza, bateu uma angústia. Ele estava sendo perseguido injustamente. Ele talvez lembrava das promessas de Deus em sua vida, mas aquilo o angustiou e ele orou: tem misericórdia de mim, Deus. A palavra misericórdia significa: se coloca no meu lugar, sinta a minha dor. Davi está falando isso para Deus: Deus, se coloca no meu lugar, olha o que eu estou passando. Sente a dor que eu estou sentindo, Senhor, se coloca no meu lugar. Esse problema que eu estou atravessando está me matando, está consumindo a minha alma. Davi, ele orou, ele colocou diante de Deus. Será que nós temos feito isso? Será que quando o problema se levanta, a primeira coisa que nós fazemos é correr para Deus, é colocar diante dele o nosso sofrimento, o nosso lamento? Ou nós vamos reclamar para os outros, nós vamos lamentar para as pessoas, nós vamos falar mal do Senhor, mal da fé, mal de alguma coisa, ou mal da pessoa que se levantou contra nós? Não, Davi não fez isso. Davi, ele busca o Senhor em oração. Ele orou: tem misericórdia, me ajuda, me ajuda. Ele sabe que Deus é o único que pode ajudar. É isso que nós não entendemos, querido. Na nossa vida só pode nos ajudar Deus, só Ele. Não tem ninguém mais que possa nos ajudar. Aí você fala: não, mas quando eu passei por um problema na vida, tal pessoa me ajudou. Tal pessoa, e é verdade. Mas você acha que foi coincidência? Você acha que porque a pessoa é boa? Não, foi Deus. Deus levantou homens que eram fiéis a Davi. A Bíblia diz que seus irmãos, seus parentes, a casa do seu pai e muitos conhecidos foram atrás de Davi na caverna. Ali se juntaram mais de 300 homens que falaram: nós estamos com você, Davi. Deus, quando você passa por uma luta e você confia no Senhor e você ama ao Senhor. E homens fiéis a Davi. Uma vez, num momento de desespero, de luta, Davi pensou alto. Ele falou com seus botões: quem me dera se eu pudesse tomar água agora lá dos poços de Belém. Ele sentiu saudade da água dos poços da sua cidade onde ele cresceu. Ele sentiu saudade daquela água deliciosa, mas ele falou alto. Ele estava longe, fugindo, sendo perseguido. Ele falou: nossa, como eu queria agora beber aquela água. Sabe quando você só pensa alto? Comenta. E ele foi dormir, mas a Bíblia diz que alguns dos seus amigos
os mais valentes, eles foram lá e entraram no meio do exército dos inimigos durante a noite e passaram sorrateiramente o risco de serem pegos, e eles pegaram água do poço e levaram para Davi. Meu irmão, quando você tem o favor do Senhor sobre a sua vida, quando você ama a Deus, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, que elas são capazes de dar vida por você, elas são capazes de morrer por você, mas não é por causa das pessoas, é porque Deus é bom, e Ele levanta pessoas para caminhar conosco, pessoas para se colocarem ao nosso lado, pessoas para nos darem força, nos momentos mais difíceis. Deus vai colocar alguém lá, meu irmão, que vai querer buscar água, que você está com vontade de beber. E aí Davi, quando recebe aquela água, ele olha para os seus amigos e fala: não, eu não posso beber essa água quase custou a vida de vocês, eu não tenho coragem, eu não sou digno. E ele joga aquela água fora, ele fala: eu não vou beber. Não, vocês correram um risco de vida por minha causa. Esse é o coração de Davi. Quem não é líder de verdade, acha que as pessoas têm obrigação de fazer as coisas para ela. A pessoa acha que as pessoas têm obrigação. O líder de verdade não. O líder de verdade, ele é grato por tudo que é feito. Ele reconhece. Esse é o coração desse homem. Ele orou, ele sabia quem era Deus. Deus, Ele nos socorre. Ele fala aqui: a minha alma, porque a minha alma confia em Ti. Ele fala para Deus: minha alma confia no Senhor. Ele está orando, ele está cantando a Deus, falando: Senhor, a minha alma confia em Ti. Eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. E ele faz um louvor, um cântico. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia, ou já ouviu falar, mas a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Você está com um problema, meu irmão? Canta para o Senhor. Por que nós abrimos o culto cantando, louvando? Para atrair a presença de Deus no nosso meio, através dos louvores, dos cânticos, adoração. Isso lava o nosso coração. A hora que chega a hora da palavra, nós já estamos prontos para Deus falar conosco. Mas antes, nós o adoramos, nós o bendizemos, nós cantamos. Davi fez um cântico. E muitos, quando passam por problemas, ao invés de buscar a Deus e orar e louvar, eles param, eles desistem, eles desanimam. Davi, ele foi orar, ele se trancou naquele lugar, ele foi buscar a Deus, ele cantou, ele criou um salmo que fala da capacidade de Deus de livrar. Minha alma confia em Ti. Eu estava falando na quinta-feira sobre alma. Eu falei, muitas vezes a pessoa está angustiada, nós temos que aprender a perguntar: minha alma, por que você está angustiado? O que está acontecendo? E fazer uma análise. Davi está falando: a minha alma confia em Ti. O que Davi está falando? Hoje o meu ser, o meu interior confia em Ti, Deus. A nossa alma é a única coisa que verdadeiramente é eterna, junta com o Espírito. O seu corpo um dia vai acabar, nós vamos morrer, e esse corpo físico se desfaz. Nós vamos receber outro corpo, um corpo depois, que é um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado, um corpo eterno. É outro corpo, outra carne e osso. Viu? Não pensa que nós vamos ser alma penada, né? Alma penada não é uma alma cheia de pena, não, de galinha, né? Tem gente que... alma penada é uma alma que sofreu uma pena, quer dizer, é uma alma que... eles acreditam numa doutrina que a pessoa morre, ela fica vagando por aí até encontrar o destino dela, e não é isso que a Bíblia mostra, não. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia deixa bem claro que ao homem, está escrito lá em Hebreus, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo define para onde essa alma vai ou não. Ela não fica penando e nem penada, nem empenada. Ela vai para algum lugar, mas vem o juízo. E Davi está falando: a minha alma, aquilo que é eterno dentro de mim, a minha essência, quem eu sou de verdade, a minha alma é o centro das minhas emoções, é a pessoa que eu sou. Eu, o Luciano, não é o que vocês estão vendo. O que vocês veem é só o corpo, onde a alma do Luciano habita. Davi está falando: sabe, o meu interior, o meu ser confia em Ti, Senhor. Não é da boca para fora. Eu confio no Senhor, é o que Ele fala. A minha alma confia em Ti. E aí vem a segunda coisa que nós podemos observar aqui em Davi.
Ele coloca a confiança dele no Senhor. Ele fala, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo. A sombra das tuas asas. Deus tem asa? Não. Mas Davi está falando que na sombra das suas asas eu me abrigo. Obviamente, Davi está usando uma figura de linguagem que todo mundo que já morou no interior, ou nem tão longe, né? Não sei quem é mais antigo. Quem aqui já viu galinha? Galinha, pato, já viu de perto? Tem gente que só ouviu falar, viu na televisão, viu em revista. Mas você já viu de perto? Já viu galinha andando com os pintinhos no galinheiro? Os pintinhos, eles andam tudo atrás da mãe, não é? Ela vai indo, eles vão seguindo e tal. Se começar a chover, ela abre as asas e eles entram tudo embaixo, não é? Na hora de dormir, ela fica ali acocorada, eles entram embaixo da asa, a galinha estende as asas e cobre. Não só a galinha, outras aves fazem isso. As aves, elas protegem seus filhotes debaixo das suas asas. Para Davi, isso era uma figura do que representava Deus na vida dele. Está dizendo, é como se eu fosse um pintinho, e Deus é uma ave, a minha mãe que me guarda com suas asas. Ele está falando, debaixo das tuas asas eu me abrigo. Eu não tenho que temer, Deus me guarda, Ele me abençoa, Ele é um Deus bom. É isso que Davi sentia, isso é um pensamento de fé. Ele fala, eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa angústia, eu estou sofrendo, mas a minha alma continua confiando em Deus. Deus, Ele cuida de mim, Ele me coloca debaixo das suas asas, Ele é minha rocha, minha fortaleza, o Todo-Poderoso, o Deus em que confio. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Se você tiver bons pensamentos a respeito de Deus, se você tiver confiança no que diz a Escritura, isso vai ser a realidade da sua vida. Mas, se eu e você, nós permitirmos que maus pensamentos tomem conta do nosso coração, da nossa mente, a nossa vida vai reagir dessa forma. Não é uma questão de ter pensamento positivo, não é isso. Tem gente que fala, você tem que ter pensamento positivo. Sai dessa, meu irmão. Tem gente que fala, não, você é muito negativo. Você tem que ter pensamento positivo. Isso não é evangelho. E eu não estou falando para você ter pensamento positivo. Eu estou falando, quando você estiver passando por problemas, os seus pensamentos estiverem confusos, o seu coração estiver angustiado, pense em quem é Deus. Lembre-se quem Ele é, o poder dEle, o que Ele já fez na tua vida, as promessas que tem sobre a tua vida. E aí você fala, Senhor, minha alma confia em Ti. E ainda que naquele momento você fala, mas eu não estou conseguindo confiar em Deus. Fala isso para Ele. Porque tem gente que acha que não, mas você tem que falar o que você quer. Não, isso não é evangelho. Evangelho é falar, Senhor, eu estou confuso. Senhor, eu estou com medo. Senhor, minha alma, eu sei que eu deveria confiar no Senhor, mas eu não consigo, me ajuda. Tem misericórdia de mim, é o que Davi fala. Mas se você lembra quem é Deus, se você já leu na Bíblia que Deus é poderoso, você fala, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso, e eu quero encher o meu coração com essa verdade. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente, que jamais me abandonaria, então eu quero me apegar a essa palavra. Eu estou morrendo de medo, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou com a minha fé lá embaixo, mas a tua palavra diz que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que vai me reerguer, que o Senhor é um Deus que vai me levar à vitória. Eu vou crer nessa palavra. Vocês estão me entendendo, queridos? Tem gente que fala, você tem que ficar confessando coisas boas. Não! Você tem que ter no teu coração que a palavra de Deus é verdadeira. Isso. Porque confessar sem estar no teu coração não adianta nada. Não, mas eu vou ficar repetindo para Deus fazer. Não, não é assim que funciona. Você tem que pensar, meditar nessa palavra de noite, até que essa palavra tome conta dos seus pensamentos, até que essa palavra tome conta do seu coração. Se você não lê a Bíblia, você vai ter uma fé fraca. Se você não medita na palavra de Deus, a sua fé vai ser sempre fraca. Você vai estar sempre sendo derrotado nos problemas. Porque a hora que vem a luta, você não tem no que se apegar. A hora que vem a luta, você não tem uma palavra que sustenta o teu coração, que é o esteio da tua fé. Falta. E Davi tinha isso. Ele está lá sofrendo, fugitivo, mas ele fala, a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo.
à sombra das tuas asas eu me abrigo. Davi não está falando assim, eu estou seguro porque eu estou numa caverna. Não. Ele diz, eu estou seguro porque eu tenho o Senhor. Não é a caverna que é o meu lugar forte, não. É estar aos pés do Senhor. Não é a arma que eu tenho que vai me defender, não é a minha lança que vai me defender de Saul, quem vai me defender é o Senhor. Não é a minha inteligência que vai me livrar dos meus inimigos, quem vai me livrar dos meus inimigos é o Senhor. Eu amo ao Senhor, é Ele que cuida de mim. É Ele a minha rocha, é Ele a minha segurança. E ele termina, até que passem, o que está escrito aí no versículo 1? Até que passem as calamidades. Davi está falando, o Senhor vai cuidar de mim até passar as calamidades. Ele vai me ajudar. E eu sei que vai passar. Porque na vida, meu irmão, tudo passa. A lágrima, ela passa. As calamidades, elas passam. Os problemas, do jeito que eles vêm, Deus, Ele faz com que eles vão. As lutas só vêm para te deixar mais forte. Os inimigos, eles só se levantam para serem humilhados na presença do nosso Deus. Você não precisa matar Saul, porque se você conhecer a história, Saul, ele vai morrer com a sua própria espada. E quando ele morre, os amigos de Davi vêm contentes contar para ele, Davi, aqueles que te perseguiam morreram. Ah, glória a Deus. Davi fala, não. Nós vamos chorar e lamentar, porque morreu um homem de Deus. É triste, ele era um homem de Deus, ele se perdeu, ele desobedeceu. Ele morreu com a própria espada, ele era um rei, o rei de Israel morreu. Eu não tenho motivos para ficar feliz. E talvez você ia falar, mas Davi, ele te perseguiu, ele te humilhou publicamente, ele te levou a se esconder na caverna. Ele fala, não, mas meu coração não é assim. Meu coração não se alegra com essas coisas. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não segundo o nosso coração. Davi era um homem diferente. Era um homem que Deus havia transformado o coração dele. Quando nós andamos com Deus e tivermos a atitude que Deus quer que nós tenhamos, Deus vai nos defender. Amém, queridos? Ele vai te dar livramento. Se você tiver a atitude certa, o coração certo, Deus vai abrir as portas. Ele vai abrir as portas. Você vai passar um tempo dentro de uma caverna pedindo misericórdia? Pode ser que sim. Todos nós vamos passar, não só uma vez, algumas vezes. Vamos ter que correr para uma caverna e se esconder lá. Mas lembre-se, seguro, porque Deus é o Senhor da sua vida. Porque você tem amado esse Deus, você tem que andar com Ele. Davi não precisou se vingar, Deus deu livramento. E anos depois está lá, Davi como rei de Israel. Saul morreu com a sua própria espada. E aí os homens de Israel começaram. E agora? Quem que vai ser rei no nosso lugar? E alguém falou, Davi. Está lá, escondido. Está lá. Manda chamá-lo. E eles coroaram Davi como rei de Israel. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não era rei ainda. Ele só tinha uma promessa. Ele só tinha a lembrança daquele azeite que Samuel derramou na cabeça dele. Era a única coisa que ele tinha. Ele se apegou na promessa do Senhor, que ele seria um dia rei Israel. Então ele pensou, se Deus prometeu, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso andar com Deus. Se Deus está na tua vida, você não precisa fazer mais nada, meu irmão, a não ser fiel a Deus. Faça o bem a todos que estão ao seu redor, inclusive a você mesmo. Porque na nossa vida, se nós andamos com Deus, a única pessoa que pode fazer mal para nós, somos nós mesmos. Como Saul, que morreu por sua própria espada. Nessa manhã, como algumas vezes eu já falei, que coração que eu quero ter? Eu quero ter um coração igual de Davi, que amava a Deus, ou eu quero ter um coração igual de Saul, vingativo, que quer ver o mal dos inimigos e que quer que todo mundo morra? Qual é o coração que nós queremos ter? Vai ser por esse coração que você vai viver, meu irmão. Vai ser por esse coração que um dia você vai estar diante de Deus, e vai ser por esse coração que eu e você vamos ser julgados. Então, nessa manhã, que nós venhamos a pedir a Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, como Davi pediu aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor,
porque nós confiamos em Ti, até que passem todas as calamidades. Se você confiar no Senhor, se você tiver uma atitude como Davi teve, as calamidades não vão te destruir. Você vai vencer todas elas. E no final da vida, quando você estiver diante de Deus, você vai apresentar a sua vida e vai falar: Senhor, até aqui eu posso dizer, eu sou mais do que vencedor, por causa do que Jesus fez na minha vida.